Olá, eu sou Leila Porto e a partir de agora começa mais um Mulher de A a Z para você, trazendo novidades imperdíveis. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar conectado comigo aí na web. A gente vai falar sobre normas e as novas leis da domésticas, isso mesmo. Um assunto que ainda tem bastante dúvida e está gerando bastante polêmica. Por quê? Porque está sendo aprovado agora tudo isso junto à Justiça do Trabalho. E também uma matéria imperdível sobre hipnose e reprogramação neurodimensional, onde a gente vai estar falando de medos, traumas e algumas aflições que, de repente, você já pode ter passado por isso. Portanto, Mulher de A a Z só está começando. Fique comigo. Que bom estar aqui com você em mais uma semana. Estava com saudade, viu? Hoje, com certeza, estou bem melhor, mais animada. A gripe passou. Estou me recuperando. E hoje a gente preparou assuntos importantíssimos para vocês aqui. Assuntos que, com certeza, vale a pena você ficar ligadinha aí com a gente uma hora para poder se envolver um pouco mais no tema. A gente vai falar hoje sobre um assunto que está em tramitação junto ao Congresso, junto ao Ministério também à Justiça do Trabalho, que é o quê? As normas e as novas leis das domésticas. É um assunto que sempre gera muita polêmica, não é verdade? Junto ao empregado e ao empregador. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no Mulher de A a Z Marcos Teixeira, que é consultor da Rema Empresarial e uma pessoa que está bem engajada junto ao tema. Marcos, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer receber você aqui no Mulher de A a Z, viu? Obrigado, Leila, pelo convite. Agradeço e espero contribuir com você e com seus telespectadores. Com toda certeza. Inclusive, já fica aqui o nosso canal direto. Se você estiver aí no nosso portal e tiver dúvida sobre o tema, já começa a mandar que o Marcos vai estar aqui comigo para poder estar respondendo. Bom, eu acho que a gente pode começar esclarecendo um tópico que eu acho muito importante, que é quem é considerado empregado doméstico, Marcos. Bom, Leila, hoje o empregado doméstico é toda aquela pessoa que tem mais de 16 anos e que trabalha numa casa de família. Podendo ser uma empregada doméstica, um cozinheiro, uma babá, um jardineiro, um motorista particular. Então, todas essas pessoas que, na verdade, te auxiliam na sua casa, eles são considerados como empregado doméstico. Você vai me perguntar, mas eu tenho uma diarista, Marcos. A diarista é considerada empregada doméstica? É uma dúvida muito comum. Sim, ela é uma empregada doméstica, porém, você só tem a obrigação de registrá-la se ela trabalha mais de 3 dias por semana na sua casa. Mais ou 3? 3 dias, pelo menos. Então, 3 dias a gente já tem aí essa obrigatoriedade, Exatamente. né? A gente usa o termo doméstica, mas existem vários termos, né? Eu uso secretária do lar, assistente do lar, né? E como você disse aí, tem outros funcionários também da casa, Exato. Outros serviços da casa que também tem essa dominação, é denominado como doméstico, né? Correto. Agora sim, a partir de em até 3 ou mais dias, a gente existe então essa obrigatoriedade de fazer o registro desse funcionário. Registro em carteira. Como é que funciona isso? Explica para o pessoal. Bom, isso é um direito do empregado doméstico. O empregado doméstico, como direito, o empregador é obrigado a registrá-lo em carteira, recolher o INSS deste trabalhador, o que vai trazer muitos benefícios para o trabalhador e vai eliminar possíveis problemas futuros para o empregador, caso aconteça alguma coisa com esse empregado. Então, tudo isso que você mencionou são o quê? Direitos. Exato. Né? Então, são todos os direitos. Quando a gente fala de direito desse tipo de funcionário, dessa categoria, existe um prazo de experiência também, como existe nas empresas convencionalmente de 3 meses? Sim, legalmente você pode contratar um empregado, dar a ele um período de experiência por até 90 dias e após esse período efetivá-lo por um contrato indeterminado. Mas a partir do momento que você o contrata por 3 meses, você tem que fazer o registro também. Você não vai fazer esse registro em carteira e não vai recolher esse INSS após os 90 dias.
Você contratou o empregado, você já faz o registro e já começa a fazer os recolhimentos de INSS e cumprir com as outras obrigações legais. Entendi. Agora, no caso dessa categoria, acontece muito nas empresas a questão da licença maternidade. Se denomina da mesma maneira a lei, Marcos, ou existe alguma diferença para a categoria? Não, é a mesma. Hoje, pela lei atual, são 120 dias de licença maternidade, conforme os outros trabalhadores têm de direito. Daí, a importância do registro em carteiro e a importância do empregador recolher o INSS da sua empregada. Porque quem vai pagar essa licença maternidade não vai ser o empregador, vai ser o INSS. Só que se você não faz isso, esse ônus pode cair para o empregador. Então você vê a vantagem de você estar com o seu trabalhador legalmente registrado. Dentro aí do que está denominando a lei, né? Exato. Agora, o que mudou quando a gente trouxe esse assunto falando das normas, das novas leis? Você passou hoje o que é convencional, né? O que tem que se fazer, o praxe. O que está vindo aí de mudança, Marcos? Bom, hoje o empregado doméstico, o empregador não é obrigado, por exemplo, a recolher o fundo de garantia. É um recolhimento opcional. Quando essa nova lei for aprovada, que já está em tramitação no Congresso, vai ser obrigatório o empregador recolher o fundo de garantia. Por exemplo, uma outra questão, um outro item que vem como obrigatoriedade para o empregador é a irredutibilidade do salário. Ou seja, você contrata o seu empregado e você não pode reduzir salário. Mas existe um mínimo para você fazer esse registro em carteira. Se baseia também no salário mínimo ou é diferente? Então, hoje, tem um piso? Hoje, pelas regras da própria Constituição Federal, ninguém pode receber menos de um salário mínimo mensal. Com a categoria tem um piso? Com essa nova lei, inclusive, ela orienta que os empregadores domésticos sigam os acordos coletivos da categoria dos domésticos. Eles com certeza vão fixar um piso normativo. E a partir daí, você não poderá pagar menos do que esse piso normativo. É claro que cada sindicato de cada região, ele vai estipular um piso conforme as necessidades e as condições econômicas da região. Agora, isso varia muito, né? Eu acho que é uma relação ainda muito próxima do empregador, né, com o empregado. Essa questão desses valores é uma coisa muito pessoal, ainda dentro da categoria. Quer dizer, com essa nova lei se estabelecendo, vai acabar isso, né? A nova lei, na verdade, ela vai estabelecer um mínimo, né? E esse mínimo, se você hoje já paga, por exemplo, hoje mais do que um salário mínimo, de certa forma, o empregado já está tendo uma vantagem em relação a uma lei pré-estabelecida. Verdade. E como hoje em dia todos nós sabemos e todos nós trabalhamos, e com o advento da necessidade da mulher trabalhar, da mulher estar economicamente ativa dentro da sua empresa, dentro da sua casa, o empregado doméstico passou a ser aquela pessoa que vai cuidar dos seus afazeres. Então, nada mais justo do que uma remuneração justa e uma condição de trabalho justa. É uma secretária do lar mesmo, né? Exatamente. Inclusive, você está falando, eu estou lembrando aqui de uma pessoa que esteve comigo há algum tempo, um momento muito especial da minha vida. Quero mandar um beijo para ela, para minha ex-secretária do lar e para a atual também, para não ficar com ciúmes, né? Claro. Para as duas. Um beijo para vocês, viu, minhas queridas? Vamos falar um pouquinho dessa questão dos direitos e deveres. Está chegando um e-mail aqui para a gente, da Tânia, e ela está falando para a gente esclarecer um pouquinho sobre os direitos e os deveres das nossas secretárias do lar. E nós também. Bom, o direito da secretária do lar, ou do empregado doméstico, ou do jardineiro, é uma relação justa de trabalho. Então, ele tem que ter a sua carteira de trabalho devidamente assinalada, ela tem que ter o recolhimento do seu INSS para lhe garantir a aposentadoria futura devidamente recolhido. Ele tem que ter uma condição de trabalho justa, ética. Hoje se fala muito sobre o assédio moral. Então, a gente sabe que é muito comum, infelizmente,
patrões que assediam seus funcionários de uma forma pejorativa. Isso desde o mundo corporativo, né? Exatamente. E hoje, ainda bem, o Brasil está com uma nova visão sobre isso, porque isso traz transtornos muito grandes para a pessoa. E isso afeta o desempenho profissional e traz muitas vezes um transtorno psicológico também. Claro, com certeza. Então, esses são uns dos direitos que a empregada doméstica tem no momento. O advento da nova lei, alguns outros direitos vão ser estendidos, como nós já falamos, como, por exemplo, o fundo de garantia, uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, com 8 horas de trabalho por semana. Isso que eu ia te perguntar, o horário. O horário também é uma outra condição muito pessoal, de acordo muito pessoal entre ambas as partes. Mas dentro dessa nova lei se estabeleceu uma carga horária total, mas você dilui isso dentro do que você acha que é melhor. Então, a lei está estabelecendo que que o empregado doméstico pode trabalhar 44 horas na semana. E aí você vai distribuir isso ao longo da semana, de segunda a sábado. As empresas normalmente fazem um acordo de compensação para que seus funcionários não trabalhem no sábado. Então elas diluem essas 44 horas de segunda a sextas-feiras. Que é muito justo, né, gente? Agora vamos falar a questão da hora extra. Então, de repente, ficou um pouco além do horário, precisou no sábado, num feriado, como é que entra isso? Hoje não existe previsão legal para isso. Então, eu acho, hoje vai muito do bom senso do empregador doméstico e do respeito que ele tem com o seu funcionário. A partir do advento da nova lei, vai ser obrigado a que o empregador pague hora extra. Passou das 8 horas diárias ou das 44 horas semanais, vai ser obrigado a pagar hora extra. Hoje, a CLT determina que as horas que passam das 8 horas diárias sejam pagas com, no mínimo, 50% de acréscimo. Quer dizer, excedeu as 8 horas, já tem esse cálculo aí de 50%. 50%. Vai depender também daquilo que os sindicatos, no futuro, vão determinar como índices de hora extra. E aí cabe ressaltar que, uma vez pago a hora extra, ela obrigatoriamente vai ter que fazer média para que se pague 13º salário, férias, aviso prévio em caso de rescisão, ou outras indenizações que forem aplicadas no futuro. Nesse contexto. Agora, Mauro, o que você indica com relação às férias, né? Então, a gente tem a nossa secretária do lar, ela vai gozar de 30 dias de férias. Você indica ter uma outra pessoa para cobrir essa folga? Como que a gente deve proceder? Hoje, a lei ela determina que a empregada tem direito a 30 dias de férias, ou, por opção dela, se ela quiser, ela pode tirar 20 dias de férias, trabalha os outros 10, e aí o empregador paga os outros 10 a título de abono de férias. Porque quando você tem outros funcionários dentro dessa categoria que você colocou no início, doméstica, você acaba colocando uma para revezar a outra. Você consegue fazer um rodízio. Você consegue fazer esse rodízio e vai cobrindo numa boa. Mas quando você não tem, se você só tem uma, o que você sugere? Se a sua necessidade é uma necessidade muito grande, o ideal é que você contrate alguém por um contrato determinado, por um contrato por prazo determinado. É importante destacar isso. Vamos aproveitar essa. Porque, na realidade, ela vai estar o quê? Durante um mês, vamos dizer. E aí, mesmo assim, a gente tem que fazer um contrato? E isso te ajuda e te dá condições para que você não tenha problemas futuros com a Justiça do Trabalho. Uma vez que você estabelece um contrato por prazo determinado, esse contrato ele tem começo, meio e fim. E as partes assinam esse contrato, você está dizendo que aquela pessoa vai trabalhar durante 20, 30 dias tão somente. E aí você consegue não ter problemas com a Justiça do Trabalho no futuro, caso essa empregada venha a requerer outros benefícios que a lei possa exigir. Agora, eu já escutei muito casos também das pessoas que acabam não registrando, mas que cumpre todos os deveres dentro do que a lei pede, mas por fora. Esse termo, né? Faz por fora, né? Às vezes até a secretária do lar pede justamente para não ter o abatimento.
Ah, não, então vamos deixar isso por fora, porque não vai abater tanto do meu salário, a gente faz um acordo, dá um jeitinho, e aí a gente acaba também cedendo e fazendo isso. Você recomenda isso? De modo algum. Não. Diante da justiça do trabalho, não existe por fora. Tá. Então, a gente costuma falar que quem paga errado, paga duas vezes. Olha, E uma gente, vez, importante isso. e uma vez que se você já paga tudo certinho, o seu custo em registrar um empregado e recolher este INSS vai ser tão irrisório que você vai trazer uma tranquilidade para você, como empregador, e para a sua empregada. Claro, para porque ela ambas tem que as partes. pensar que se caso aconteça uma morte, aposentadoria, uma doença, ela vai estar coberta pelo INSS. Então, a informalidade, infelizmente, num momento, ela vai dar para o empregado mais dinheiro no seu bolso, mas a longo prazo pode ser muito danoso. Aí vem um risco. Vem né? um risco, e é um risco enorme. Vale aí o alerta. Agora, quem é beneficiário, dependente de aposentadoria, no caso a secretária do lar, ela pode também ser registrada pela força de trabalho dela? Porque eu já escutei casos assim também, já até aconteceu comigo, inclusive. Eu passei por essa experiência e ela não queria de jeito nenhum ser registrada porque ela estava recebendo benefícios da aposentadoria do marido. E aí acho que ela ia perder esse benefício, alguma coisa assim. E aí o que você faz numa situação dessa? O INSS, ele não reconhece quem recebe um benefício do marido, por exemplo, o caso do seu exemplo. E se ela passa a ter renda, obrigatoriamente você vai recolher o INSS dessa pessoa. Isso. O INSS corta o benefício, porque ele entende que a pessoa então procede. procede. E aí o que a gente faz numa situação dessa? É uma situação muito complicada. Não né? Porque você na realidade você quer cumprir, você sabe do teu dever, mas você também já tem um vínculo com aquela pessoa, um carinho, e você também não quer que ela perca aquele benefício. Então, são casos aí que eu digo, né? Eu acho que nessa hora entra uma orientação de um profissional como você para sentar com ambas as partes e colocar o que deve ser realmente feito, né? Porque existem os prós e os contras. Né? Sim, então, claro. é claro que por muitas vezes o benefício pode ser maior do que aquilo que ela vai receber com você. Ou não, ela quer juntar os dois, o seu salário, o salário que o empregador está pagando, mais o benefício e ter uma renda melhor. Mas nós temos que avaliar que existem muitos riscos que envolvem o trabalhador doméstico. E não é só para ele o risco, é um risco para o empregador também. Sim, para ambos. Para ambos. E a nova lei, por exemplo, Leila, ela tem como um item que o empregador recolha um seguro por acidente de trabalho. Você imagina se você tem uma pessoa que trabalha com você sem vínculo algum e que sofre um acidente, seja ele qualquer, e como é que você vai cobrir os custos desse acidente? Então, infelizmente, você tem que sentar com a sua empregada, colocar os prós e os contras, e a pessoa precisa fazer uma opção. E pode ser que a opção dela seja não trabalhar com você, mas ela vai estar garantida pela legislação. Né? É importante isso, eu gosto muito desse olhar o qual você colocou agora, de você sentar, você conversar, você posicionar, você esclarecer. Eu acho que dentro da categoria falta isso, né? Falta você ter essa relação, esse vínculo com essa pessoa que está ali cuidando da tua casa, cuidando das pessoas que você ama, da sua família, né? Então isso é o mínimo, é o respeito que a gente tem que ter, Exatamente. Né? Eu achei bárbaro, eu acho que a novela recentemente que acabou da Globo, ela abriu muito esse mercado, né? Esse segmento, dentro daquela história toda, do enredo todo das empreguetes, ela abriu esse mercado de uma forma que as pessoas começaram a valorizar mais e ter um outro olhar para essa categoria, né? De que essa mulher, sim, ela é uma mulher também que recebe um piso, que tem que ter um piso, que tem que ter novas leis, que tem que ser respeitada também pelo Ministério, pela Justiça do Trabalho e principalmente por quem está dando essa condição de trabalho para essa pessoa, né? Empregando essa pessoa, né, Marcos? Isso mesmo, Leila. E a gente sabe que a empregada doméstica, por muitas vezes, acorda muito cedo,
deixa o seu filho numa creche e vai cuidar do seu filho na sua casa. É verdade. Então, essa pessoa precisa ser valorizada. Precisa. Bom, eu quero te chamar, já faço aqui, antes de encerrar, o convite para voltar em breve. Tá ainda um tema muito polêmico, está muito recente, por isso que eu quis chamar você logo, bem assim, recente, com relação a toda essa aprovação da nova lei. Mas assim que tiver tudo ok, eu já faço o convite para você entrar em contato comigo para a gente voltar aqui e falar exatamente o que foi definido. Eu não sei se isso acontece ainda em 2012. Você acha que sim? Eu acredito que esse ano é um ano de eleição, né? Então eu acredito que ainda vai mais um tempo para o Congresso votar essas medidas. Então provavelmente esse ano ainda não seja aplicada essa nova lei, mas já está no Congresso. Já é um grande passo. Já é um grande não passo. É, a gente espera que agora as coisas aconteçam de forma mais rápida. Bom, antes de encerrar, eu quero abrir espaço aqui para você passar alguma dica, alguma orientação para quem está assistindo e se envolveu com o tema, tanto dos dois lados, né, de ambas as partes, tanto para a empregada, a secretária do lar, como também para o empregador. Fique à vontade. Bom, a você, empregador, a minha orientação para você é que você cumpra a lei. Se você tem dúvidas, procure um profissional que vai poder te ajudar. Um contador, uma pessoa que entenda um pouco de legislação, que tenha bom senso e que não vá te orientar a fazer nada que vá contra a lei. E você, empregado, seja uma pessoa que esclarecida. Busque os seus direitos, tenha bom senso com aquilo que você vai trabalhar com, aquilo que você vai exigir do seu empregador e faça valer os seus direitos, mas cumpra com os seus deveres também. Isso é muito importante para uma relação e que as relações possam durar durante muito tempo. Eu acho que, em cima do que o Marcos falou, a reflexão do tema é: não faça com alguém o que você não quer que façam com você, né? Eu acho que isso é muito importante. Marcos, os teus contatos já estão aparecendo aqui. Se você está com dúvidas, se você realmente se sente aí um pouco ainda rendido com tanta informação, fique à vontade para entrar em contato através do site do Marcos. Tem um know-how e vai poder te orientar e te ajudar. Eu agradeço mais uma vez e quero que você volte aqui em breve para poder falar novamente sobre o tema. Obrigada. Estou à disposição, Leila. Obrigada mesmo, Marcos. Bom, e não acabou, mulher de Azer só está começando. Eu vou fazer um breve intervalo, tempo de você tomar uma aguinha aí do outro lado, mas fica comigo porque eu vou trazer agora um tema extremamente importante. A gente vai falar sobre reprogramação neurodimensional. Para você que ainda não ouviu sobre isso, é um tratamento onde com certeza vai poder te ajudar com traumas, ansiedades, aflições e medos. Fique comigo que você vai ver isso aqui ao vivo e na prática.